Um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Fala assim: fique cheio do Espírito Santo. Mas agora você vai falar com fé. Vire para a pessoa do seu lado aí. Fala: fique cheio do Espírito Santo. Amém. O verso 18 diz: não, fala mais uma vez, vocês estão meio fraquinhos ainda. Misericórdia, irmão. Aí, quase ficou bonito, hein? Agora para impactar mais uma vez. Fique cheio do Espírito Santo. Amém? Agora o verso 18 diz assim: no mesmo instante umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Agora na sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, verso 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Repete comigo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra é verdade, ela não regressa, ela não volta vazia. Por isso eu peço ao Senhor que venha ministrar o nosso coração de uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa, trazendo a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que tudo aquilo que tentar, ó Deus, distrair, gerar sono, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampem agora, Pai, nos quatro cantos, ó Deus, deste templo, na entrada, no hall, nas esquinas. Guarde a nossa casa. E a tua presença, Pai, tome o controle aqui agora 100%, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Irmão, vocês achavam que que eu ia ministrar aqui com vocês de pé direto? Quem achou aí? Levanta a mão. Ninguém, não. Ainda bem. Ah, não, acho que tem uma irmã ali, um irmão ali atrás que levantou a mão. Irmãos, nós cremos no poder de Jesus. Senão você não estava aqui. Acredito que ninguém veio para cá como um robô, né? Mas o fato é que nós cremos. Mas a maioria das vezes as pessoas duvidam do poder do Espírito Santo.
Para você poder entender, o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus declarou que Ele não ia nos deixar órfãos, mas ia enviar o Espírito Auxiliador, que no grego a palavra é alter ego, quer dizer Jesus novamente, mas agora dentro de mim, dentro de você. Então Jesus está falando que não vai deixar os filhos órfãos, mas que enviaria o Espírito Auxiliador. Auxiliador por quê? Para auxiliar nas dificuldades. E nós vemos às vezes na internet, no Instagram ou no YouTube, ou um vídeo do TikTok, as pessoas enviam alguns pastores orando e milagres acontecendo. Você vê o poder de Jesus agindo de uma maneira extraordinária. E o poder de Jesus é manifesto através do Espírito Santo. E muitas pessoas às vezes deixam de viver o poder de Deus, deixam de viver aquilo que Deus tem para ele, para ela. E a maioria das vezes é que as pessoas não entendem aquilo que Deus os chamou para fazer. Então no coração da pessoa começa a gerar talvez uma inveja, ou talvez um desejo de competição. Se você parar para analisar alguns profetas, e eu vou dar um exemplo agora na Bíblia, a palavra do Senhor diz a respeito de João, que veio preparar o caminho para Jesus, que ele veio no espírito e virtude de quem? Alguém sabe? De Elias. Ele veio no espírito e virtude de Elias. Então, beleza, espírito e virtude de Elias. Mas ele se moveu igual a Elias? Não. Mas ele tinha o dom. Cada um que está aqui sentado, olhando para mim agora e ouvindo o que Deus tem para poder dizer, Deus tem algo especial na sua vida. Talvez você está sentado do lado de um missionário ou uma missionária, de um lado de uma profeta ou então de uma profetisa ou então de um profeta. E talvez as duas pessoas tenham um dom de profecia ou de revelação, ou de cura, ou de ministrar, não sei. Mas o fato é que essa pessoa que está do seu lado não é seu concorrente. O fato é que Deus escolheu você para ser único. E você precisa de entender isso. Porque Deus, Ele quer gerar. E todas as vezes que vai acontecer um milagre, vai acontecer algo sobrenatural, precisa primeiro ter um alinhamento no profético. Precisa primeiro ter o quê? Um alinhamento no profético. Quando esse alinhamento não acontece no profético, a pessoa não acessa o sobrenatural. Você vai entender o que eu estou falando logo à frente. Então as pessoas têm negligenciado isso, porque elas não conseguem esse alinhamento no profético. Por exemplo, vou dar um exemplo que pegar aleatoriamente. Nós sabemos que a Ana, ela tem o dom de pregar, certo ou errado? Certo. Quem já viu ela pregar, levanta a mão. Ela tem um dom de pregar. Várias pessoas podem pregar? Sim. Só que quem tem um dom, move de uma maneira diferente. Agora outra pessoa que tem um dom de pregar, pastor Abraão, tem um dom extraordinário para a pregação. O que ele tem é dom. Hernanes Dias Lopes, tem dom ou não tem? Para poder pregar. Tem um dom também extraordinário. Mas se eu pegar esses três que eu estou falando de modelo, eles movem igual? E os três têm o dom. Mas se um dia o Hernanes Dias Lopes começar a ficar preocupado com o que o Abraão está aparecendo mais do que ele começa a perder o alinhamento profético. Então ele deixa de ser aquilo que Deus o chamou para fazer, e ele começa a ficar ofuscado. Porque o que Deus quer fazer aparecer não é o Hernanes Dias Lopes. Ele quer fazer quem? Aparecer. É a glória dele. Então uma das coisas que nós precisamos de entender, para a gente poder mover de uma maneira sobrenatural no profético, conforme Deus quer que nós movemos para Ele manifestar a glória dele na nossa vida e através da nossa vida, é entender que nós não estamos concorrendo com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o pastor em treinamento, ou líder de célula, ou com a ovelha, ou com o profeta, ou com a profetisa. Porque a partir do momento que você entende que você não está concorrendo, o seu coração ele está sendo quebrantado.
E isso não vai te limitar. Deus, Ele quer te colocar numa posição onde Ele vai manifestar a glória dEle de uma maneira extraordinária. E se você entender essas pessoas que muito têm crescido, aparecido muito, pessoas que realmente têm tido um alinhamento profético, para poder gerar aquilo que Deus quer que elas gerem. Se você observar o penúltimo texto que eu li aqui, o último na verdade, que é Atos, dos Apóstolos capítulo 2, que fala a respeito da descida do Espírito Santo, você vai ver que os discípulos estavam ali esperando, conforme Jesus havia ordenado. E o que acontece naquele momento? Eles estão esperando ali, naquele dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um barulho como de um vento impetuoso. E você conhece o texto, você sabe que todos que estavam ali foram batizados pelo Espírito Santo. Foram o quê? Batizados. Só que por conta daquele momento, daquela data, tinha muitas pessoas vindas de outras regiões, que falavam outras línguas. E quando eles estavam passando perto onde os discípulos estavam, eles começaram a ouvir eles falarem na mesma língua deles. Então eles acharam que os discípulos estavam bêbados, mas na verdade não estavam. Tudo isso por causa do poder do Espírito Santo. E o interessante é que naquele momento vai acontecer um alinhamento, porque Atos capítulo 1, nós vamos ler daqui a pouco, verso 8 diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. E o que está acontecendo ali exatamente naquele momento é que aqueles discípulos estão recebendo poder. Preste atenção, o que eu disse? Poder. Em seguida, eles também recebem dons. E uma outra coisa que acontece, eles começam a fluir no fruto do Espírito Santo. Então tem 3 coisas aqui que precisam ser alinhadas para gerar algo que Deus estava planejando. Primeiro o quê? O poder, o dom e o fruto. Então nesse alinhamento, quando eles começam a criticar os discípulos, achando que eles estão bêbados, o que vai aparecer nos discípulos é o fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22, vai falar sobre domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Uma das porções do fruto do Espírito Santo. E você vai ver eles se movendo ali no domínio próprio, porque eles poderiam ter brigado, discutido, vai estar me chamando de bêbado, de cachaceiro. Não sei se tinha, acredito que não tinha essa expressão cachaceiro, mas se fosse nos dias de hoje, podia ser isso. Você passa lá dias lá orando, consagrando, buscando a Deus, porque te chamar de cachaceiro, de pinguço, imagina. Talvez você ia ficar bravo e querer dar um tapa pentecostal nele. E tapa pentecostal não existe, né? Mas naquele momento, vocês veem ele se movendo no domínio próprio, fruto. Mas você vê ali os discípulos também cheios do poder. E o dom que eles receberam ali não é de línguas estranhas, não. É de falar em outras línguas, a ponto das pessoas das outras regiões começar a entender. Então, estudiosos dizem que após isso daí, a igreja de Jesus começa a ser gerada. Porque Jesus, ele não veio para poder gerar uma igreja. Jesus, ele veio para implantar o reino de Deus e também para poder fazer discípulos. Então, Atos capítulo 2, a igreja é gerada na primeira mensagem que Pedro prega. E ele prega essa primeira mensagem logo depois dessa descida, quando acontece tudo isso. Então começa a ser gerada ali a igreja de Jesus, porque houve um alinhamento. E Deus está chamando para quem é discípulo para ficar atento nesse alinhamento, que é o alinhamento do poder, do dom e do fruto. Porque quando você se dispõe a ficar nesse alinhamento, o sobrenatural de Deus vai fluir
e o dom qual Deus te chamou, ele vai começar a aparecer. Então a primeira mensagem que Pedro prega, ele ganha quase 3.000 almas. E a palavra de Deus diz que essas almas que ele ganhou, todas permaneceram firmes, em obediência. Segunda mensagem, quase 5.000. Mas teve que haver um alinhamento profético. Teve que haver um alinhamento para que a igreja fosse gerada. Só que, meu irmão, não se iluda. As coisas não são fáceis. O que eu disse? Aí você começa a estudar a história. A igreja começa a ser perseguida. E quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja começa a crescer. Só que antes da igreja ser perseguida, primeiro houve um alinhamento. Deus, ele quer gerar. Para mim poder mover no dom que Deus me deu, eu tenho que estar alinhado. Alinhado não só porque entende uma coisa. Você vai ver pessoas que têm dom. Eu acredito que você pode até conhecer, mas não gera nada, porque está desalinhado. Você vai ver pessoas com poder, mas o poder dela não adianta nada, ela não consegue exercer nada, porque está desalinhado. Então Jesus, o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele traz o poder, ele dá o dom e o fruto, para que esses três estejam alinhados e você comece a gerar aquilo que Deus te chamou para gerar. Porque se não tiver alinhamento, você vai ficar só vendo a pessoa que está do seu lado, movendo no dom da profecia, no dom da revelação, ver a pessoa crescendo, avançando, e você vai ficar estagnado. Isso começa a gerar inveja, isso começa a gerar competição, e você quer ser usado na marra. Todo crente deve fazer jejum, todo crente deve orar, mas todo crente tem que ter alinhamento. Às vezes tem pessoas aqui que falam, beleza, mas eu não fui chamado para ser pastor, missionário e tal. Não interessa, meu irmão. Você pode ter chamado para ser empresário. Até nessa empresa que Deus chamou para você ser empresário, tem que ter o alinhamento do poder, do dom e do fruto. Porque senão você vai ser um péssimo empresário. Vai ver os empresários lá fora crescendo, sendo bem sucedido, mas por causa do não ter o alinhamento na sua vida, não vai adiantar nada. Então não adianta você ficar batendo no peito, eu tenho dom, eu tenho poder, mas não tenho fruto. Deus está te chamando para esse alinhamento. Deus quer fazer com esses jovens, com essa geração, que vocês se despertem para esse alinhamento. Aqui não tem um dom melhor do que o outro. Aqui não tem um mais poderoso do que o outro. Se você se alinhar com o poder, com o dom e com o fruto, Deus vai te fazer crescer como você nunca pensou na sua vida. Independente da área que Deus te chamou para você poder estar. Deus, ele quer te tocar dessa maneira. Ele não quer que você se sinta excluído ou menor do que o outro. Tem gente que fica pensando assim, mas Deus só usa fulano, só usa ciclano. Mas se você conseguisse entender e ver a vida dele no mundo espiritual, você vai ver que a pessoa está alinhada. E por isso está gerando. Então não adianta ter somente o dom, somente o poder. Os três têm que estar alinhados para você poder gerar aquilo que Deus te chamou para gerar. E quando começa essa perseguição que eu estava falando, da igreja, e a igreja começa a crescer, aí vai chegar em Atos dos Apóstolos, uma das perseguições que Saulo, ele está perseguindo a igreja de Jesus. Ele pega uma carta com o sumo sacerdote, com autorização para ir em Damasco, nas sinagogas, para poder prender aqueles que serviam quem? Jesus. Perseguição. E você conhece a história, sabe que mais na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele não sabia quem era Jesus, não conhecia Jesus. Era um religioso fanático,
achava que estava fazendo certo, mas só estava fazendo besteira, fazendo errado. Mas caiu ali naquele momento, ficou cego ali por 3 dias, e foi lá para a casa de Judas, lá na rua direita. Preste atenção nisso. E fica lá 3 dias, sem comer, sem beber, e orando a Deus. E algo no mundo espiritual está acontecendo, mas também no mundo físico. E agora a gente vai ver mais um alinhamento. Poucas pessoas falam de Ananias, mas para mim, no meu ponto de vista, Ananias é um homem extraordinário. E eu quero falar desses 3 alinhamentos. Eu quero falar do poder do Espírito Santo. Eu quero falar dos dons que o Espírito Santo dá. E eu quero falar do fruto que o Espírito Santo gera. Quem que gera o fruto? Espírito Santo. Então, voltando para o texto, primeiro eu quero falar do poder. No capítulo 9, o verso 10 de Atos aí, pode avançar aí um pouco. Atos 9. Dez não, acho que 17, irmãos. Deixa eu só ver aqui que eu anotei errado. Mas está no Atos 9. Preocupa não que eu vou achar. Diz assim, ó, 17 mesmo. Atos 9, 17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Quando nós lemos o texto ali, mas não sei se você se recorda, quando Jesus ele se revela ali a Ananias, Jesus fala a respeito de Saulo. E logo em seguida Ananias vai questionar Jesus, porque ele sabia que Saulo estava indo lá para poder perseguir e matar os cristãos. Aí Jesus pega e fala assim: não, eu já falei para ele que ele vai ter que passar por conta disso e disso. E a primeira coisa que a gente vê, que quando Ananias chega na casa de Judas, aonde Saulo estava instalado ali, se consagrando, orando e tal, ele impõe as mãos sobre Saulo, e ele fica cheio do Espírito Santo. Umas coisas como escamas caíram dos olhos dele. Ele voltou a ver de novo. Só que diferentemente ele começa a ser cheio do Espírito Santo. O que Ananias está mostrando? Que Ananias está cheio do poder de Deus. Atos 1:8 eu falei aqui que o Espírito Santo, quando vem sobre nós recebemos poder. E esse poder nós só recebemos quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós esperamos em Deus. Não é esperar sentado sem orar, sem se consagrar. Tanto que em Atos, capítulo 2, estavam todos os discípulos ali orando, no mesmo lugar, buscando. E quando o Espírito vem, trouxe poder sobre a vida deles. E aqui a gente está vendo um Ananias cheio de poder. E não é qualquer poder, não é poder do homem, é poder do Espírito Santo. Porque, meu irmão, Ananias chega, impõe as mãos sobre Saulo, e agora Saulo vai se tornar Paulo. Saulo significa desejado, Paulo significa pequeno. Só que todo mundo fala de Paulo, o maior dos apóstolos, talvez o mais importante que os estudiosos falam. Pequeno porque ele se considerava pequeno no reino de Deus. Talvez desejado porque ele estava nos joelhos de muitos cristãos e colocava ele diante do Senhor. Eu imagino que deve ser isso. Mas uma coisa interessante, que poucos falam que Ananias teve poder para poder gerar um Paulo. Poucos falam isso. Mas isso por conta do alinhamento que Ananias estava vivendo. A gente vê o poder nítido na vida dele. E ele gera um dos maiores apóstolos, se não o maior, entre o que todo mundo fala. A maioria, eu gosto de Paulo e tal.
e começa a falar. Mas eu quero que você aponte pelo menos um. Saulo gerou algum Paulo? Ele teve o poder para poder gerar um? Que fez o que ele fez ou maior do que ele fez? Porque dentro de Ananias havia poder para poder gerar um Paulo. Tudo isso por causa do alinhamento. Talvez as pessoas podem olhar para a palavra de Deus e falar que Paulo foi maior do que Ananias. Mas se não houvesse um Ananias, não haveria um Paulo. Alinhamento, poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas os dois ficaram competindo? Não. Grandes coisas fez Paulo. E grandes coisas gerou Ananias. O que eu disse? Grandes coisas fez Paulo. Grandes coisas gerou Ananias. Porque só um alinhamento te dá a graça de poder gerar. Só um alinhamento te dá a graça de poder gerar. O alinhamento em Atos 2 gerou a igreja. O alinhamento aqui agora está gerando o Paulo, que é o que mais escreveu cartas. Homem extraordinário, fez grandes coisas. E Deus ele tem algo para fazer na sua vida, mas você precisa de entender o poder do alinhamento. Você precisa de entender o poder que o Espírito Santo traz sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele quer te colocar num lugar aonde você vai sair do seu conforto. Mas ele quer trazer esse alinhamento, porque a palavra de Deus, Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que Ananias está gerando ali é por causa do alinhamento que ele estava tendo. Então ele não teve só o poder foi para poder chegar e impor as mãos, e Saulo ser cheio do Espírito Santo e se tornar Paulo. Talvez uma vida que você vai ganhar, se você estiver alinhado com Deus e pôr as mãos, pode ser o maior pregador que já houve em toda a história. Meu irmão, eu vou falar um negócio aqui que é algo extraordinário. Talvez você... Pode deixar sem microfone, está todo mundo me ouvindo? Amém? Amém? Talvez você não vai entender o que Deus tem para você, mas pede Ele para abrir sua mente. E eu estou aqui para poder te direcionar, para você começar a alinhar o poder, o dom e o fruto, para você sair da mesmice, para você ser visto no reino de Deus, para que as pessoas vejam Jesus em você e através de você. Não importa se você foi chamado para ser profeta, bispo, apóstolo ou empresário. Deus está te chamando a atenção para o alinhamento. As pessoas não estão percebendo o que está acontecendo na nação. A nação está prestes a viver um avivamento, e tem um monte de gente desligado. Tem um monte de gente que não está vendo sinais proféticos. Mas aqui tinha um homem que escutava a voz de Deus. Jesus falou com ele, ele disse: Senhor, estou aqui. Sabe o que está acontecendo? Às vezes Jesus te chama para orar, e você fala: não, na hora que eu for dormir, mais tarde ou de madrugada. Mas agora não. Ananias estava pronto ali, cheio do poder do Espírito Santo. E esse poder gerou um apóstolo. Meu irmão, olha para a casa da bênção. Nós temos aqui um bispo que gerou um apóstolo. Nós temos um bispo que gerou um apóstolo. O que eu disse? Nós temos um bispo que gerou um apóstolo. Só que quando ele gerou um apóstolo, ele ainda não era bispo. Por causa do alinhamento. Mas eu posso falar o contrário. Não estou falando mal, quero que vocês me entendam.
Eu amo o nosso apóstolo, extraordinário, mas foi gerado pelo nosso bispo. Agora me fala, qual apóstolo ele gerou? Meu irmão, o alinhamento é algo extraordinário, faz você gerar. Só que para você gerar, você não pode ter um olhar de competição, porque senão você bloqueia. Porque quem você vai gerar vai aparecer mais do que você. O que eu disse? Quem você vai gerar vai aparecer mais do que você. Você está disposto a isso? Paulo apareceu mais do que Ananias, mas não gerou outro Paulo. Ananias gerou. Quem está alinhado vai gerar grandes homens, grandes mulheres de Deus. Seu ministério vai crescer. Mas se você tiver um olhar de competição, de inveja, você não vai conseguir gerar. A segunda coisa extraordinária que acontece aqui nesse texto é o fruto. O fruto eu vou falar em terceiro, desculpa. São os dons. E nós vamos ver aqui agora, aí em Atos mesmo, aí no texto, aí, só que no verso 11. Deixa eu ver se é isso. Isso mesmo, verso 11. Olha o que acontece com Ananias aqui agora. Preste atenção. Ananias respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela aparecia um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Verso 15: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis, ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Meus irmãos, presta atenção. Agora outra coisa está acontecendo de maneira extraordinária com Ananias, que são os dons. Ele move tanto no poder para poder gerar, mas agora ele está movendo nos dons. Olha o alinhamento aí, ó, aparecendo. Ele não moveu só no poder. Primeiro ele está movendo aqui nos dons de uma maneira extraordinária. Porque aquilo que está acontecendo ali, meu irmão, se você não sabe, é visão, revelação e profecia. E o Espírito Santo, ele dá o dom que ele quer, conforme ele quer, para a pessoa que ele quer. A cada unção, sinal. Olha o alinhamento aparecendo. Ele está cheio de poder e também está movendo no dom. Meu irmão, Deus falou de maneira específica. Jesus falou de maneira específica para Ananias. Olha que dom de revelação extraordinário. Vai na rua direita, na casa de Judas. Lá tem um homem, está orando, está jejuando, tem 3 dias. E Jesus está falando, meu irmão. Aquilo ali, se fosse aqui nos dias de hoje, eu ia falar, meu irmão, esse cara revela, o cara é do tutano. No profundo e no oculto. Mas é o dom que Deus deu a ele. Está mostrando um alinhamento do poder com o dom. Mas tem pessoas que estão desalinhadas. Quer o dom, mas não quer o poder, quer o poder, mas não quer o dom, ou quer o dom e o poder, mas não quer o fruto. Se você for em Coríntios, abre sua Bíblia aí. Vou te mostrar a respeito dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, capítulo 12, do 4 ao 11. Depois a gente volta para cá de novo. Olha o que diz.
Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir. Existe o quê? De servir. Olha, ele já entra falando dos dons, fala que tem diferentes tipos de dons e que é o Espírito Santo que dá, mas ele está falando que existem maneiras diferentes de servir. Lembra que eu falei do dom de pregar, de ministrar? Eu citei a Ana, citei o Abraão e o Hernanes Dias Lopes. Os três têm um dom, mas a maneira de servir é diferente. Vamos continuar. Mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para a outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então agora, irmãos, nós acabamos de ler a respeito dos dons que o Espírito dá. Existem maneiras de fluir no dom. Cada um serve de uma maneira. Então, se a gente faz agora um link com Ananias, a gente começa a ver o alinhamento do poder e o alinhamento do dom. Deus tem um dom para você. Isso é uma prova. Nós lemos aqui do Espírito Santo em nós. Tem pessoas que têm um dom, tem pessoas que têm 2, tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm um monte de dom. Moisés, lá de governador Valadares, eu falo que o cara é completo dos dons, porque o cara move profecia, revelação, cura, libertação, nem toca, canta, é isso aí. Prega, meu irmão, prega muito. Eu acho que o cara é completo mesmo nos dons. Não sei como é que o alinhamento dele lá está forte. Mas Ananias aqui está movendo no dom de visão, de revelação e de profecia. Meu irmão, quando você está no alinhamento profético, ele te faz gerar. Talvez você não conseguiu identificar o dom que há na sua vida ainda, porque você está desalinhado. Você vê alguém aqui sendo usado, movendo com poder para poder curar. Aí está o alinhamento aqui do dom, da cura e do fruto do Espírito. E você fica preocupado porque a pessoa que está aqui à frente, ou que está lá atrás movendo no dom, e você não está. O que Deus está chamando a sua atenção é para você viver esse alinhamento. Meu irmão, em poucos versículos aqui, a gente vê, nós vemos o Ananias movendo de maneira extraordinária. Imagina você com poder, com dom e fruto para poder gerar um Paulo nos dias de hoje. Imagina que loucura, irmão. E lembrar, volta a tocar de novo, que o nosso apóstolo foi gerado aqui. Olha que honra. Isso quer dizer, para quem está ligado no profético, que nós temos o dom de gerar.
Nós temos o dom de gerar. Nós fomos chamados, na verdade, para poder gerar, irmão. Assim como o bispo Wilson gerou. Só que o negócio é o seguinte: olha para o bispo Wilson. Ele tem vontade de competir com alguém? Sim ou não? Não. Ele está preocupado com o outro que está movendo com o dom? Sim ou não? Não. Ele está preocupado que o outro se tornou apóstolo? Sim ou não? Alinhamento. Fez o bispo gerar. Se você estiver alinhado com Deus, se traz esse alinhamento profético, você vai gerar. A outra coisa extraordinária é o fruto. Voltando lá para Atos, para a gente ver o fruto na vida de Ananias. Atos 2,13. Só que agora eu quero ler do verso 10. Atos 2 não, Atos 9. 9 e 10. Olha isso. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão. Nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: apronte-se, vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele estava orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Fica ligado aí agora sobre o fruto. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Olha o 17. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Verso 18, no mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Se você pegar Gálatas capítulo 5, eu vou ler para você aqui, verso 22, vai falar a respeito do fruto. Na nossa tradução fala que o Espírito produz, mas em outra tradução vai falar: mas o fruto do Espírito é. Gálatas 5, 22. Olha isso. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Se você pegar outra tradução, o início está assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando Jesus fala com Ananias, Ananias já sabia quem Saulo era e que Saulo estava indo lá fazer. O cara não era fácil não, irmão. Ele matava seguidor de Jesus. Imagina alguém entrar aqui para poder matar nós tudo aqui, porque a gente está aqui adorando Jesus, porque somos seguidores de Jesus. Você vai negar Jesus? Sim ou não? Não. Falando agora, né, irmão? Se acontecer, vocês não envergonham não, hein? Brincadeira, mas olha só, preste atenção. Ananias podia ter falado assim: não, senhor, eu vou lá nesse cara, nosso cara é louco, maluco. Ele veio aqui, ó, tá com a carta autorizada do sumo sacerdote para prender a gente, levar para Jerusalém e depois arrancar umas cabeças fora. Vai enforcar a gente. Vou nada. Poderia ter feito isso.
Mas o que ele demonstrou? Ele demonstrou fruto. Mas o Espírito de Deus produz amor. Outra coisa, domínio próprio. Porque você acha que não veio vontade nele de falar, não? E quando ele expressa a realidade de Saulo para Jesus, Jesus pega e fala, eu já falei para ele que ele vai ter que sofrer por minha causa. Aí o que Ananias faz? Pega, vai lá na casa do cara lá, aonde Deus revelou, fala, Saulo, meu irmão. Olha que loucura! O cara que estava perseguindo ele lá para prender e para matar, está chamando ele Saulo, meu irmão. Sabe o que é isso? É fruto. E tem muita gente dentro dessa casa que está faltando fruto. Por causa do alinhamento. Ele consegue produzir amor. Porque amor não é produzido pelo ser humano. Está escrito que é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz amor, domínio próprio. Vem com essa conversa fiada de temperamento, não. Isso é conversa fiada. Para boi dormir. Ah, mas o meu temperamento. Que isso? Seu temperamento é mais forte do que Jesus? Que Jesus que é esse que você está servindo? Porque o que eu sirvo, ele produz amor, produz domínio próprio. Você estoura fácil, fica nervoso fácil, fica com inveja fácil. Pega Gálatas capítulo 5 e lê a partir do verso 16. Vai falar o que a natureza humana produz. Briga, ciumeira, raiva, ódio. Fica nervoso porque Deus está usando o irmão. Fica nervoso porque Deus deu uma oportunidade para a irmã pregar o dízimo e oferta. Fica frustrado porque a irmã foi usada para poder curar e o cara levantou na cadeira de roda. Está desalinhado. Deus está te chamando para um alinhamento. Deus não tem isso para você. O que Deus tem para você é para que você possa gerar. E você só vai gerar se você estiver alinhado. Poder, dons e fruto. Dos três, na minha opinião, o mais difícil é o fruto. Porque o fruto você tem que falar não para você mesmo. Tem que falar não para a sua natureza humana. Você tem que engolir o seu egoísmo, a sua raiva, o seu ódio, a sua inveja, colocar debaixo do seu pé e pisar. Isso não é de Deus. Então tem gente que tem poder, mas não flui no poder. Tem gente que tem dom, até flui no poder, flui no dom, só que não gera fruto. Porque o resultado extraordinário é o fruto. Irmão, nós somos uma casa que gera. Você não está aqui à toa, não. Deus não veio aqui para poder te esculachar, não. Deus veio aqui para chamar a sua atenção para um alinhamento. Ele quer que você alinhe no poder, no dom e no fruto. Se você estiver alinhado, você vai gerar. Vai gerar algo que você nem imagina. Você acha que Ananias imaginava que ele ia gerar? Você acha que os discípulos imaginavam que ia gerar a igreja? A igreja de Jesus só cresce. Pode perseguir, pode ir atrás, a igreja só vai crescer. Quanto mais aperta, mais cresce. Quanto mais persegue, mais cresce. Mas foi algo que foi gerado por causa de um alinhamento. Alinhamento profético. Meu irmão, não é complicado não. É só você chegar diante de Jesus. Jesus, eu estou com inveja daquele irmão, daquele pastor, daquele líder, daquele discípulo, daquela ovelha, porque ele está gerando e eu não. Eu estou com inveja porque aquela moça lá, ela é profetisa e eu não estou profetizando igual ela profetiza. Eu não estou pregando igual ela prega. Você sabe qual que tinha que ser a maior alegria dessa igreja aqui, velho? É quando Deus pega e dá uma oportunidade para ela poder subir nesse altar e todo mundo vibrar. Igual quando a Thalita estava ministrando, quando a Ana vai subir, quando o irmão está ali, ó, ministrando louvor. Isso, a igreja tinha que vibrar e adorar a Deus.
Porque é um momento que a pessoa pode estar gerando algo que vai beneficiar a sua vida, você nem está ligado por isso. Imagina essa pessoa Ananias na sua vida, e você está com inveja dela. Talvez Deus quer te fazer grande como Paulo. Mas por causa do seu comportamento e desalinhamento, você está adiando o que Deus quer fazer na sua vida. Por isso Deus está fazendo na vida de um monte de gente que está alinhado. Você acha que tem um segredo? Você acha que Deus ama mais a pessoa do que você? Presta atenção, irmão. Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você. Não foi só por mim, não. Não foi só por fulano, não. O que está impedindo você de gerar, de crescer, é o seu comportamento. Imagina, irmão, a gente saber aqui, quem que vai pregar? Tem alguém que... Você já sabe quem vai pregar a oferta aqui no semana que vem? Sabe não, né? Vamos supor que seja... Vamos supor que, deixa eu pegar aleatoriamente. Amanda, que vai pregar a oferta. Sabe o que nós tínhamos que fazer, irmão? Não é falar para os outros, não. É no momento de oração no secreto com Jesus, interceder pela vida dela, pedir para Deus usar ela como usou Ananias. Como usou o bispo isso para poder gerar um apóstolo. Respeitar a unção de Deus sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã. Quando começa a sentir esse sentimento de inveja, vai para diante de Deus. Vergonha é você ficar escondendo isso daí, ficar acoitando isso daí, vestir uma máscara na frente das pessoas, mas seu coração está cheio de inveja, desejo de competir, querer fazer mais do que o outro. Deus quer fazer você gerar. Fala assim: Deus quer me fazer gerar. Mas eu preciso de um alinhamento. Não somente entre poder e dons, mas entre poder, dons e fruto. Feche seus olhos. Se coloque de pé. Mas preste atenção nisso que eu vou falar. A não ser que Deus me revele, mas isso só se for da vontade de Deus. Eu quero te convidar para um alinhamento agora. Tem que partir de você. Você vai orar a Deus, você vai ser sincero. Davi escreveu o Salmo 51 e falou: Deus, o que o Senhor quer é um coração sincero e quebrantado. Não tire de mim a alegria da salvação, nem afaste do teu Santo Espírito. Irmão, está triste, está coração magoado. A gente olhando aqui para mim, Deus está mostrando isso. Está frustrado, coração magoado, decepcionado. É porque está faltando sinceridade de coração com Jesus. Se falta sinceridade de coração com Jesus, falta sinceridade de coração com os irmãos. Eu não quero que você venha aqui falar para mim os segredos do teu coração, porque eu não posso fazer nada com você. Mas eu quero que você conte tudo para Jesus agora. Não importa se você vai falar em voz alta ou em voz baixa, mas eu quero que você tire a máscara agora. Eu quero que você tire a máscara em nome de Jesus. Fala da sua tristeza, fala se você está triste porque o irmão está crescendo e você não. Fala para Jesus. Porque Ele está falando o tempo todo enquanto eu estou ministrando aqui. Ele está revelando você do seu coração.
E agora Ele quer ouvir da sua boca, porque Ele vai te limpar. Vou te colocar na posição de alinhamento. E você vai começar a gerar. Lembre-se que gerar leva tempo. Quando a pessoa uma mulher está gerando uma criança, é 9 meses. Dá trabalho. Sente dores, se bate. Às vezes você chegando no final para poder nascer já está cansado. Faça seu coração. Eu convido todo mundo a fechar os olhos. Não abra os olhos. Não abra. Abre seu coração, comece a orar ao Senhor. Glória a Deus.
Mas às vezes falhamos, às vezes nos distraímos com o alinhamento do próximo, e por isso às vezes não geramos, por isso às vezes nós sofremos, por isso às vezes o nosso coração dói, por isso às vezes dá vontade de chorar, não de alegria, mas de tristeza. Por isso às vezes, Pai, parece que nada vai dar certo para nós. Por isso às vezes, ó Deus, parece que tem algo impedindo de avançar. Parece que não existe um propósito. Mas o Senhor está despertando isso aqui esta noite, Pai. Eu quero pedir em favor de cada jovem, peço ao Senhor que vá lá em casa agora, guardar a Amanda, a Manuela, guardar o Gabriel, a minha vida de toda retaliação, de todo contra-ataque ali, guardar os nossos negócios. Eu quero pedir diante do Senhor, Pai, como teu filho, teu servo, como pastor, profeta, pedir ao Senhor perdão por todas as vezes, Pai, que nós, Pai, tivemos sentimentos de competição, por todas as vezes, ó Deus, que nós tivemos sentimentos de inveja, por todas as vezes, Pai, que o nosso coração entristeceu por causa da oportunidade que foi para outra pessoa, por todas as vezes, Pai, que nós, Pai, olhamos para alguém rompendo, prosperando, crescendo, e nós ficamos frustrados com isso. Que o sangue de Jesus venha sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Venha nos lavar, Pai. Venha nos lavar e trazer esse alinhamento. Meu Deus, nos perdoa também, porque muitas vezes, Pai, nós esquecemos o fruto e focamos no poder, focamos nos dons. Tudo isso porque poder traz resultado. Fruto também traz resultado. Traz resultados. Os dons trazem resultados. Só que o resultado do fruto é um resultado que gera. E quando gera, Pai, cresce, multiplica, é visto. Mas quando esquecemos o fruto, o resultado do poder e o resultado dos dons somente sem o alinhamento com o fruto, ele não gera. O que gera talvez é decepção no nosso coração. Por isso nos perdoe por esse desalinhamento. Eu quero pedir ao Senhor que neste dia, Pai, seja um divisor de águas no trabalho, na casa, na família, no chamado dessa pessoa. Que todo espírito de resistência e tentar bloquear o coração desse homem e dessa mulher caia por terra agora no poder do nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor tome o controle, Pai. Porque a partir de agora eu profetizo que esse culto de jovens, Pai, vai gerar. Como profeta do Senhor aqui, Pai, eu profetizo que esse culto vai gerar. Assim como diz a tua palavra, que sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais serão vistos ainda neste ano de profundidade. Dezembro será como literalmente um novo mês para este culto, Pai, para esta geração. Porque aquilo que eles estão gerando, ó Deus, a partir de agora será visto. Assim como uma gravidez é vista por causa do crescimento, Pai, da barriga, o bebê vai crescendo ali, ó Deus, e vai sendo visto. Nós conseguimos enxergar uma mulher grávida. Eu sou profeta essa noite do Senhor para declarar que você irá gerar. Você irá gerar. Em nome de Jesus, olha para mim. Eu quero fazer um apelo aqui agora. Mas tem que ter sinceridade de coração. Como eu disse, eu não conheço o coração, mas Deus conhece. Você prestou atenção no que Deus falou aqui essa noite? Então eu vou simplificar a pergunta. Você que quer ter um alinhamento profético, vem aqui para frente agora.
Sobe todo mundo no altar. Vocês que estão vindo aqui à frente, sobe todo mundo no altar. Ninguém fica de fora. Arruma um cantinho, vem aqui à frente. Ninguém fica de fora. Isso. Feche seus olhos. Declara ao Senhor que você quer um alinhamento.
Eu creio que Deus marcou esse dia para você poder gerar. Vocês que estão me olhando aqui, tem pessoas que foram batizadas aqui hoje com o Espírito Santo. Tem pessoas que já têm o dom que o Espírito Santo deu, mas agora vai começar a aparecer por causa do alinhamento. Você vai começar a gerar. Mas eu quero que você preste muita atenção aqui agora. Aqui nesse altar não tem Paulo. O que eu disse? Aqui tem Ananias. Cada um que está me olhando é um Ananias. E Deus vai te usar de uma maneira extraordinária para gerar vários Paulos. Você está entendendo? Mano? Porque Deus viu o seu coração. Deus viu o seu coração. Antes de você subir aqui, Deus viu. Ananias é pouco mencionado pelos pastores, mas foi ele quem gerou Paulo. Então, meu irmão, se você se apoderar dessa palavra, dessa unção que foi liberada sobre sua vida, você não vai ser mais o mesmo. Você já vai descer desse altar diferente. Porque tem um alinhamento profético: poder, dons e o fruto. O fruto vai mandar você se calar para você mesmo, para a sua vontade. Para tentar nascer aquele desejo no seu coração de competição, de inveja ou outra coisa semelhante. Você vai dizer assim: cala-te agora, em nome de Jesus. Porque Deus me chamou para um alinhamento. E eu oro por essa pessoa que está rompendo a partir de agora. Eu abençoo essa pessoa para que ela seja usada ainda e ainda mais e mais e mais e mais. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você verá. Então trabalhe incansavelmente, sabendo que tu és um Ananias. Vai procurar os Paulos que tem aí, as Paulas que tem aí na rua aí. Traz para cá. Você está cheio do poder do Espírito Santo. Você tem dons. Traz. Chama incansavelmente. Deus te chamar para orar, dobra seu joelho, meu irmão, não importa. Você pode estar no meio do supermercado, deixa os outros achando que você é doido. Jesus chamou Ananias e falou: eu estou aqui. Meu irmão, você tem que prestar contas para Jesus. Se Jesus te chamar para orar, se estiver no centro da cidade, ora no centro da cidade. Fique ligado, porque Jesus, ele fala com Ananias. Jesus, ele o quê? E Jesus revela para Ananias. Jesus dá visão para Ananias. Mas se Ananias ignorar o chamado do Senhor, ele vai deixar de gerar. Existem alguns sinais proféticos que às vezes é Jesus te chamando para orar, e às vezes você ignora esses sinais proféticos. Eu, quando Jesus estava me chamando para orar, às vezes eu sinto um sinal profético. Eu sinto como se os meus joelhos estivessem dobrados no chão. Isso é um sinal que Jesus está me chamando. Talvez Jesus já faz um sinal com você, isso não quer dizer que vai acontecer contigo. Eu estou testemunhando aqui. Mas às vezes Deus fala no seu espírito, deu vontade de orar, você acha que é quem? É Jesus falando: ei, Ananias, presta atenção, eu quero te usar para gerar. Então, meu irmão, faça um compromisso com Jesus. Seja literalmente um Ananias, alinhado profeticamente, e abençoando aquele que já está gerando. Agora lembre disso: aquele que você gerar vai aparecer mais do que você. Paulo apareceu mais do que Ananias. Homem extraordinário, abençoado, o maior dos apóstolos. Então, tem que ter um nível de humildade aí muito grande do fruto do Espírito, porque aquele que Deus vai te usar para gerar vai aparecer mais do que você. E
Em nome de Jesus, que hoje eu seja um Ananias na vida de cada um que aqui está. Eu não sei se todo mundo está recebendo a mensagem, mas eu creio que tem gente aqui que vai aparecer muito mais do que eu. Porque Deus me escolheu como Ananias na sua vida aqui hoje. Eu glorifico a Deus por isso. E quando eu ver você crescer, eu vou orar por você, para que Deus te use ainda mais. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Agradecer a Ti, Pai. Louvar o Senhor, Pai, porque muitas vezes o nosso coração é mau, Pai. Muitas vezes o nosso coração quer pegar um caminho que não agrada o Senhor, Pai. Mas eu agradeço o Senhor porque hoje o Senhor quebrou com isso em nosso meio, Pai. Eu agradeço o Senhor porque hoje o Senhor, Pai, liberou uma unção, Pai, como liberasse da vida de Ananias. Assim como João, Pai, estava, Pai, espírito e virtude de Elias, o Senhor usou ele diferentemente do que usou Elias. E a Tua palavra diz em 1 Coríntios, Pai, que o Senhor dá os dons, Pai, e cada um serve de uma maneira, trabalha de uma maneira. Assim será com esta geração, porque irá impactar Juiz de Fora, Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Meu Deus, eu sei que aqui tem grandes pregadores do Senhor, Pai, daqueles o qual o Senhor chamou não por causa da habilidade, mas por causa da unção do Senhor derramar. Eu sei que aqui tem grandes profetas e profetisas, missionários e missionárias, empresários. Oh, Senhor, que eles sejam benditos, ó Deus, em tudo, e que eles venham crescer em tudo, que nós possamos ver esta geração servir o Senhor, impactar, Pai, centenas, milhares e milhões de pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor os leve em segurança para casa, repreenda todo mal, Pai, despedace com todo laço, quebre, a Deus, com todo argumento do diabo que Satanás está tentando esperar de fora para poder laçar, tentar fazer essa pessoa desacreditar da unção e do alinhamento que o Senhor chamou, Pai. Isso cai por terra agora em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor comece a chamar essa pessoa, liberar sinais proféticos e que eles experimentem mais e mais e mais do Senhor em